Amém. Podem sentar. Não posso chamar de sermão o que eu quero falar para vocês. Ele não preencheria aquilo que tecnicamente, academicamente chamaríamos ou chamamos de um sermão. Na verdade, eu quero falar ex abundância cordis, da abundância do meu coração, e deixar fluir do meu interior algumas lições que a palavra de Deus nos ensina e que a vida vai agregando através das experiências, para que caminhemos em direção à maturidade, para que entendamos um pouco mais desta revelação extraordinária chamada a Palavra de Deus. A fé cristã, queridos, que eu evito chamar de cristianismo, não porque tenha algo contra o nome, mas pela história, por 20 séculos de história carregados de alguns equívocos, de erros, de coisas que não deveriam ser ditas e feitas e foram, fazendo com que a fé transformada fosse muito mais num movimento, numa bandeira, numa instituição do que num relacionamento. Por isso eu prefiro chamar publicamente de a fé cristã. A fé cristã tem propriedades, patrimônio, convicções que nenhuma outra proposta de fé ou de religião sobre a face da terra tenha. O que não falta no planeta Terra é religião. Recentemente, um canal de televisão expôs, em razão dos 70 anos do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, uma série de reportagens, e eu comecei a lembrar de alguns fatos históricos, por exemplo, quando o general Douglas MacArthur lançou um apelo ao presidente dos Estados Unidos, dizendo: mandem missionários para o Japão. Naquela época, Douglas MacArthur obteve informações de que havia, no mínimo, 3.000 divindades sendo cultuadas em território japonês. A Índia possui milhares e milhares e milhares de deuses capazes e incapazes de serem catalogados, relacionados. Se você vai para as mitologias antigas, grega, romana, você encontra a mesma coisa. Todas elas, para não falar em grandes propostas de fé, como o shintoísmo, como o budismo, como o confucionismo, como o islamismo, que são agregados enormes de ensinamentos e de propostas de relacionamento com Deus, nenhuma, absolutamente nenhuma, tem ou carrega no seu bojo algumas afirmações que só a fé cristã tem. A primeira delas é em relação à salvação. A fé cristã é a única proposta de fé sobre o planeta em todos os tempos que anuncia que a salvação é graça de Deus, é um ato unilateral de Deus, que não depende da nossa caminhada, que não depende de uma folha corrida, de um pedigree, do feedback de cada um, que não depende de tradições, de genealogias. A fé cristã é a única que explica, que oferece, que quanto menos merecedor for o ser, mais será alvo dessa graça de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta a Corinto, ele diz que houve no mundo judaico escândalo, essa oferta graciosa, sem que o homem nada tivesse que pagar, que não custava nenhum esforço, que não custava nenhum sacrifício, que não custava nenhum enquadramento em nenhum tipo de legislação moral ou religiosa, que não custava sequer uma genealogia que passasse ao menos perto daquele que era chamado povo escolhido. Isso para eles foi escândalo.
foi choque, foi absurdo, foi loucura. E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, no mesmo texto, no contexto que sucede, que para o mundo gentil, e ele usa os gregos como exemplo, porque a Grécia era a síntese do pensamento, era quem influenciava o pensamento da época. Os gregos estabeleceram o absoluto da cultura, do intelecto, que relativizava todas as outras nações. Para eles, diz o apóstolo Paulo, isso que foi escândalo para um judeu, para eles foi loucura. Era absolutamente louca a ideia de que alguém pudesse obter a vida eterna, ter a vida eterna, ter garantia de eternidade, sem que nada fizesse, sem que nada pagasse, sem nenhum tipo de sacrifício. E na carta aos Efésios, que era outro polo de idolatria, Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E é por isso que, para que se entenda a Bíblia, não há como interpretar, por exemplo, o Novo Testamento, a palavra técnica é hermenêutica, não há como interpretar se não houver o casamento entre o que Jesus disse e o que ele fez. Se você prestar atenção apenas nas palavras, no discurso, você corre o risco de criar uma religiosidade teórica, com tendência meramente religiosa e de convicções fundamentalistas. Mas quando você une a palavra, o discurso, a pregação, ao estilo de vida, a caminhada, por onde ele andou, com quem andou, os ambientes que frequentou, então você tem aquilo que chamamos de a chave hermenêutica do Novo Testamento, da Bíblia inteira, e você então começa a abrir os olhos para a realidade da graça de Deus. Uma das maiores acusações que Jesus de Nazaré sofreu, dos religiosos, até porque os pagãos não o acusavam, todas as dores praticamente que vieram sobre ele, vieram da estrutura religiosa, era nas seguintes afirmações: olhem com quem ele anda, ele come com pecadores e publicanos. Quando ele conta as 3 parábolas de Lucas 15, diz a Bíblia que ali estavam escribas e fariseus, os escribas que eram os intérpretes do Antigo Testamento, os fariseus que eram o grupo mais radical do judaísmo, absolutamente fechado, e do outro lado, diz a Bíblia, estavam publicanos e pecadores, o outro extremo. E ali eles ouviam o Senhor Jesus falar, e nas 3 parábolas ele transforma o proscrito em herói, o perdido em herói, o menos merecedor em herói, para fixar esta ideia de que nenhum de nós é salvo, perdoado por mérito, por currículo, por folha corrida, por feedback pessoal, por tradição religiosa, mas o perdão que recebemos e a salvação que ganhamos é absoluta e totalmente erguida sobre a graça de Deus. Favor imerecido. A palavra é caritas, favor imerecido. Não há outra ideia religiosa, não há outro postulado religioso que ensine isso. Isso nos traz descanso, isso traz sossego, e a nossa grande dificuldade na conversão é crer nisso, porque estamos sempre querendo, de alguma forma, pagar o preço, para usar uma expressão mais atual. Queremos, de alguma forma, gerar um crédito com Deus que o torne obrigado a nos abençoar, a nos resgatar e a nos manter onde nós queremos que Ele nos mantenha. É por isso que a fé cristã, ela não tem sacrifícios, porque ela é a única proposta na história em que o Deus adorado não pede sangue do adorador, mas dá o seu próprio sangue pelo adorador. Ela é a única proposta de fé em todo o panteão de religiões que mostra um Deus que vem, que se dá, que se entrega. E é por isso que na caminhada Jesus chocou
Por exemplo, quando ele abençoa uma cirofenícia pagã, que vem lá das bandas de Tiro à beira-mar do Mediterrâneo, acostumada a adorar divindades variadas, a praticar um sincretismo terrível, e ela vem a Jesus e com poucas palavras faz com que ele a abençoe, e aquilo é um escândalo para a religiosidade instituída. É por isso que ele vai a Gadara, encontra-se com um jovem destruído por psiquismos malignos, por espíritos malignos, por demônios, que faziam com que esse moço dormisse nos cemitérios, andasse absolutamente nu pelas ruas, fosse de uma violência incontrolável, oprimido, derrotado, fadado à morte, sem nenhum tipo de merecimento. E o Senhor Jesus o encontra e o liberta, e ele torna-se um homem voltado para a fé em Jesus de Nazaré. É por isso que quando Pedro prega em Jope, e vem uma comitiva de Cesareia Marítima, que fica mais ou menos a uns 80, 100 quilômetros, e contam para Pedro que um centurião romano pagão teve uma visão, Pedro choca-se. Pedro é abalado religiosamente, e para complicar mais a situação, é dito a Pedro o seguinte, que o Senhor ouviu as orações do centurião, que era um pagão. De modo que esta quebra de caixas, de formatações, de paradigmas, é típica da fé cristã, por uma razão simples: nós só somos o que somos e iremos para onde iremos pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Continuamos, muitos de nós, tentando pagar, tentando gerar um crédito que obrigue Deus, uma espécie de duplicata moral ou espiritual, que possamos apresentar a Deus para que Ele nos pague. No entanto, esse relacionamento só existe e só é sadio se for baseado nessa verdade de que eu não mereço, mas Ele me amou, e o problema é de quem não crê, até do próprio inferno. Somos salvos pela graça de Deus. Gravem isso. Não há uma só religião no mundo que tenha esse ensinamento. A segunda coisa, queridos, diz respeito à presença de Deus. Se você olhar para todas as propostas religiosas, todas elas têm um lugar, um nicho, um altar, um endereço. É por isso que budistas vão ao Nepal, sobem as montanhas do Tibete. É por isso que islâmicos vão a Meca, pelo menos uma vez na vida eles precisam ir. É por isso que outras propostas de fé religiosa obrigam os seus seguidores a pagarem um preço, a irem a um lugar, a peregrinarem, a buscar a presença em endereços determinados. O nosso Deus rasgou o véu, rasgou a parede, derrubou a barreira, e diz assim o Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em qualquer lugar, eu lá estarei. Antes da queda do muro de Berlim, eu visitei a igreja perseguida no Oriente, na Alemanha Oriental, na Hungria, e aqueles irmãos viviam absolutamente segregados. Eram outros tipos de guetos. Não podiam cantar, não podiam acender as luzes de um lugar para cultuar, não podiam mostrar-se. Os templos haviam ou sido alguns derrubados ou outros confiscados. No entanto, ironicamente, quanto maior foi a perseguição, maior foi o crescimento da igreja, porque eles adoravam a Deus em cavernas, ao relento, na mata, escondidos, sem energia, sem nada, desprovidos de todos os recursos, não havia nenhuma estrutura, mas o Senhor adorado ali estava com eles. A fé cristã, ela é a única que nos ensina
que nós não precisamos ir a Deus, porque Deus veio a nós. Ele desceu, Ele veio, é Emanuel, é Deus conosco, é Deus em nós. De vez em quando alguém diz a mim assim: bispo, ore para que eu receba o Espírito Santo. Eu pergunto se é nascido de novo, sou dele, então já tem, ele está morando aí. Não há quem despeje, não há quem tenha força para despejar. O Senhor Jesus disse: quando eu for, o Consolador virá. Ele usa a palavra Paráclitos, que significa de mesma natureza, de mesma intensidade, de mesma qualidade, a mesma pessoa. E ele conclui dizendo: ele habitará em vós. O endereço de Deus hoje não é um altar, não é um nicho, não é uma região do planeta. O endereço de Deus é o coração daquele que nasceu de novo pela fé em Jesus. É aí que Ele mora. É por isso que a figura veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, que apontava para a realidade do culto da nova aliança, não era o templo, porque o templo era fixo, firmado, não podia mexer-se. Era o tabernáculo que acompanhava o povo. Para onde o povo ia, o tabernáculo ia. Sai daqui, vai para ali, desarma aqui, arma acolá. E lá em 2 Pedro, o apóstolo usa essa linguagem quando diz que ele é o tabernáculo de Deus. E sobre a morte ele afirma: quando eu deixar esse tabernáculo. É aí, a fé cristã me ensina que ainda que me tirem todos os templos, ainda que me tirem toda a liberdade, ainda que me tirem toda a estrutura, o meu Deus permanece comigo, porque onde eu estiver, estará um templo do Deus vivo. E a terceira coisa que a fé cristã apresenta ao mundo é um Deus Pai. Não é uma divindade opressora, não é uma divindade distante, não é uma divindade que determina ou que faz como o deísmo ensina, que criou e foi embora e deixou aí a cargo dos homens o governo do mundo. A fé cristã, ela nos apresenta a paternidade de Deus, e hoje, Dia dos Pais, nós precisamos entender que o modelo de pai, no mínimo, para um cristão, é a pessoa do próprio Deus. É por isso que quando os discípulos dizem a Jesus: ensina-nos a orar, e todos eles sabiam orar. Cresceram no judaísmo, frequentaram sinagogas, receberam lições, mas eles começaram a ter a percepção de que havia alguma coisa diferente, mais íntima, mais pessoal, e eles então fazem esse apelo: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus diz: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que está nos céus. No texto que acaba de ser lido, o apóstolo Paulo afirma que nós, os que nascemos de novo, não somos apenas rótulos de cristianismo, religiosos, mecânicos, mas novas criaturas. Diz ele que nós somos o povo que pode olhar para Deus e chamá-lo de Abba, Pai. Abba é uma expressão, uma palavra aramaica, que pode ser traduzida por paizinho, ou no nordestinês da gente, por painho. Você pode chamar Deus de painho. O Senhor do cosmos, o Criador do cosmos, o mantenedor da ordem cósmica, aquele que a mente humana não é capaz de processar, de absorver, de entender, de decodificar, deu-me e deu aos que creem o direito de chamá-lo de Pai, de Abba Pai, de painho, de paizinho. E por isso, ele torna-se, querido, o modelo, não é um modelo de paternidade. Todos os outros modelos de paternidade sucumbem ou ficam relativizados ante a verdade desse Deus Abba, desse Deus Pai, desse Deus que me ouve onde eu estiver, e cujo relacionamento não é de uma potência universal com um ser insignificante, perdido, um grão perdido na imensidão do universo, mas é de pai e filho que conversam, é de filho e pai que trocam palavras,
é de quem crê que ali está o meu Pai e eu sou recebido como filho à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nesse Dia dos Pais, eu quero só apresentar dois homens da Bíblia, um que tinha tudo para ser um bom pai e não foi, e outro que tinha tudo para ser um derrotado e foi vitorioso. Um que reunia todas as condições para ser um pai bom, exemplar, presente, que orientasse os filhos, e não foi, sucumbiu, e outro que viveu dramas que poderiam torná-lo num pai complicado, ou que tivesse ambições diferentes da formação dos seus filhos. No entanto, foi um pai extraordinário. O primeiro chama-se Eli. Era um sacerdote, trabalhava no templo, era um homem que conhecia toda a liturgia, todo o ritual, era um homem que tinha todas as informações da tradição do seu povo, era um homem que conhecia Deus. A Bíblia diz que ele era muito respeitado, era sacerdote e juiz, está em 1 Samuel 4, verso 18. Era observado, era referência, era alguém que era olhado como modelo de sacerdote. A Bíblia diz em 1 Samuel 2, capítulo 11, que ele era convertido, não era um religioso que não conhecesse Deus, não era um homem que apenas tivesse a carcaça, o design de um homem, de um filho de Deus, mas era convertido. Era alguém que estava com o nome escrito no livro da vida. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que ele era espiritualmente sensível, e vemos a experiência com Samuel. Quando Deus fala, Samuel não entende; quando Deus chama, Samuel não discerne, Samuel não consegue entender o que há, e é Eli que chama e diz: meu filho, quando você ouvir outra vez essa voz, apenas diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele era um homem sensível do ponto de vista espiritual, e era líder incontestável. Quem lê a história dele em 1 Samuel, percebe que ele foi um sacerdote respeitado, renomado, um sacerdote que cumpriu as funções burocráticas da sua função sacerdotal. No entanto, Eli foi aquele tipo que era famoso fora de casa e perdedor dentro de casa. Dos portões para fora ou das portas de casa para fora era um sucesso, mas da porta para dentro era um fracasso. Foi alguém que cuidou dos outros, mas não cuidou dos seus. E a Bíblia nos mostra, para que não fiquemos divagando, quais as causas desse fracasso, que permanecem até hoje, porque a natureza humana é a mesma, não muda, muda a casca. O Dr. Peter Marshall diz que muda o verniz, mas a essência é a mesma. Lá do Éden é o mesmo ser humano, que ama, que odeia, que fala de comunhão, mas briga, enfim. Em primeiro lugar, porque ele foi um pai ausente. Não necessariamente uma ausência física, porque ele morava com a família, mas uma ausência emocional, que transmitia insegurança, que transmitia a sensação de que não tinha nada a ver com os problemas dos filhos, que deixava os filhos inseguros, porque olhavam para ele certamente e viam apenas um corpo, mas não faziam a leitura de um coração. Tem um querido amigo, colega e palestrante para casais no Paraná, chamado Carlos Catito Grabowski, que é um alemão, e ele diz assim: seja amigo dos amigos dos seus filhos, seja presente nas amizades. E ele conta a sua história, quando estava ainda sem conversão, na rebeldia dos primeiros anos da juventude, ele preparou um churrasco e disse ao pai: vou fazer um churrasco, meus amigos vêm, se o senhor não quiser se incomodar, pode sair de casa, volte tarde, porque a festa vai rolar. E ele disse que a maior surpresa que teve foi quando viu o pai de avental com a faca na mão, dizendo: vamos cortar a carne.
recebeu os amigos, botou todo mundo para dentro de casa, e o pai achando que talvez ele não estivesse observando, e ele de olho, lendo aquilo. E ele nos contou, num encontro que nós participamos, eu e Carmen, ele contou que aquela experiência marcou a vida dele para o resto da sua existência. Meu pai está comigo. Meu pai está presente. Eu posso estar certo ou errado, mas ele está comigo. Já contei aqui a experiência do reverendo Antônio Elias. 3 filhos desviados, incrédulos, mundanos, perdidos, de comportamento absolutamente desajustado. E começou um comentário na igreja, porque filho de pastor, hoje não. A igreja episcopal, felizmente, aboliu isso e nós temos nomes, mas eu sou filho de pastor e durante muitos anos fui chamado de filho de pastor. Não tinha nome. E num dia de domingo, templo cheio, o velhinho, com 50 anos de ministério, encarou a igreja e disse: eu sei que vocês estão murmurando a respeito dos meus filhos. Eu tenho 50 anos de ministério e Deus sabe como eu amo o meu ministério. Agora eu quero dizer a vocês, queridos, que se eu tiver de escolher entre meus filhos e a igreja e o ministério, eu fico com meus filhos. Eles não precisam ser bonitos, eles não precisam ser corretos, eles não precisam ser decentes, eles não precisam ser modelos, basta que sejam o que são, filhos meus, eu fico com eles. Os 3 estavam presentes, ele não sabia, e os 3 se converteram naquela manhã. É a transmissão da certeza de que haja o que houver, desabe o mundo, ainda que todos me deixem, meu pai está comigo. Beto, reverendo Carlos Alberto, meu amigo de adolescência, contou aqui num sermão que estava no bloco cirúrgico operando quando recebeu a notícia que o pai havia morrido. Doutor Filadélfio, eu conheci muito, um homem de bem, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele foi levado até o local onde estava o corpo do pai, e ele disse: quando eu olhei da porta, olhei o ambiente e vi o caixão com o corpo do meu pai, eu, médico, cirurgião, professor universitário, independente, veio ao meu coração o seguinte pensamento: acabo de perder o último porto seguro da minha vida. E explicou: porque eu sei que se ali, o que acontecesse, eu teria um colchão para dormir e um prato de comida. E isso que transmite uma certeza tal que Eli não conseguiu transmitir. Talvez porque era um homem bom de discurso, mas ruim de vida. Talvez porque fosse um homem de regras teóricas. Ele foi avisado porque ele tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que os filhos usavam a função do pai para explorar o povo, para subornar, para ir buscar propina, chamada hoje de pichuleco. Os 2 filhos viviam à busca de pichulecos, mas ainda usavam a força do pai para seduzir as meninas, para ter casos aqui e ali. E Eli foi advertido. A primeira advertência veio do povo: olha, seus filhos são assim. Ele fez vista grossa. A segunda advertência veio de um profeta anônimo, não sabemos o nome, ele fez vista grossa. E a terceira veio direto de Deus, e foi nessas informações que ele cometeu os maiores erros que um pai pode cometer. Primeiro, foi bonachão, brincou com o erro. Isso é coisa de jovem. Brincou com o erro, não teve coragem para dizer que o certo é certo e o errado é errado, e que nós temos um eixo que se chama a palavra de Deus. Foi um pai conivente, porque viu e fez que não viu, achou melhor ser indiferente ao que via. E foi um pai fatalista, porque quando viu que era verdade o que diziam dos filhos, ele disse: é fatalidade. Ou como muitos dizem, foi Deus que quis assim. Só foi o que faltou ele dizer. É fatalidade, foi fatalidade. Entregou os pontos e jogou a toalha. Quais são as lições práticas de Eli para mim e para os pais aqui presentes? Primeiro,
o perigo de cuidar dos outros e não cuidar dos seus. O meu primeiro ministério e o seu, que é cristão, começa lá. Não adianta ganhar o mundo e perder os filhos. É investir. É ser como Eli, que era competente fora da porta e sem autoridade dentro de casa. Isso durante 40 anos. O perigo de não confrontar para agradar. O perigo de aceitar passivamente a derrota. E dizer, foi assim porque tinha de ser assim. Por outro lado, a Bíblia nos mostra um pai que tinha tudo para dar errado e deu certo, chamado Jó. Milionário, respeitado, querido, olhado pela sociedade, constituiu a maior fortuna dos seus dias, e diz a Bíblia que o próprio Deus, numa avaliação que fez de Jó, disse que ele era íntegro, reto e temente a Deus. Era um homem que unia a vida moral à espiritual, era bonito por dentro e por fora. E a Bíblia relaciona 4 qualidades desse homem. Primeiro, no capítulo 1, verso 5, preocupava-se com a salvação dos seus filhos, com a eternidade. Onde é que esses meninos vão viver a eternidade? No inferno. Se você já passou uma noite de tormento e acordou, me permitam a expressão, no outro dia, moída, parece que levou uma surra, imagine uma eternidade nessa tensão da mente ardendo, e ainda com o agravante de olhar para trás e dizer, era tão fácil e eu joguei fora, era tão simples e eu desperdicei. Ele investia, ele preocupava-se com a santificação dos filhos, ele preocupava-se com a vida íntima dos filhos. Talvez eles pequem, e ele, como era um bom empresário, ele começou a sacrificar a priori para ter um crédito de perdão. Ele oferecia sacrifícios e perguntavam, para que isso? Ele dizia para meus filhos, pode ser que eles venham a pecar, e eu já estou, por garantia, resolvendo o problema e apresentando o meu culto a Deus. Esse era um pai, era um homem que intercedia. A Bíblia diz que ele levantava clamores a Deus, intercessões a Deus. E o retorno disso é uma das coisas mais gostosas da vida. Poucas coisas na vida são tão saborosas como você receber retorno de um filho que você entrega a Deus, fala de Deus, ensina nos caminhos de Deus. Eu, pelo menos, me desmancho. Meus 2 filhos, os que ainda estão conosco, eles têm o WhatsApp, porque também, senão, não estavam no mundo, não é? Ariel é o companheiro de conversas teológicas. Às vezes eu preciso mandar parar, de perguntas, de dúvidas, de esclarecimentos, de abordagens bíblicas. E se eu não tiver cuidado, ele vai ler mais do que eu. Alexandre, que é mais sisudo, é muito parecido com o pai na idade dele. Quando eu tinha a idade dele, uma moça me mandou um bilhete dizendo, sorri, move 80 músculos do rosto. Ele é sisudo, calado, economiza palavras. Mas há um tempo atrás me mandou um WhatsApp que eu guardo como um tesouro. E ele dizia assim, está comigo, pai. Todo dia eu agradeço a Deus por ter o pai e a mãe que tenho. Você sabe qual é o valor disso? Não há moeda que pague. Tenho certeza que haja o que houver, ainda que os ventos da vida levem os dois para experiências que eu não peço a Deus que não aconteçam, ruins, mas eles sabem onde está a rocha da salvação. Isso, queridos, é papel de um pai cristão. Disciplina. Nesse ponto eu sou, me permitam a expressão, frouxo. Aliás, a minha mãe era muito braba, Dona Creuza conheceu.
nós brincávamos com minha mãe dizendo: o seu ansiolítico quer bater na gente. Viu, Vicente? Eu dizia: a senhora no dia que não dá umas palmadas não dorme. Eram 2 palmatórias penduradas numa parede. E às vezes ela perdia a conta. Minha irmã é que corrigia: mamãe, já passou. E ainda mandava a gente buscar a palmatória. E se não fosse, era dobrado. E para não cansar, ela ficava sentada e a gente assim. Naquele tempo chamava-se de bolo. Era um numa mão e na outra, um na outra, na uma e na outra. Pois ia dormir tranquila. E a gente com as mãos queimando. Já meu pai era o oposto. Meu pai jamais bateu num filho, porque naquele tempo isso era parte da educação. Agora, de vez em quando dizia para o gabinete, era pior. Era melhor a palmatória do que quando ele dizia: vamos lá para o gabinete que eu chego já. Essas coisas marcam. Quando ele partiu, eu tinha 14 anos de idade, mas a memória ficou dos ensinamentos, dos apertos, da dureza, entre aspas, que era uma expressão de amor necessária, da capacidade da minha mãe de dizer não, não vai, não pode, não deixo, não permito, que entrava rasgando. Mas como diz o querido general Lucena, nosso irmão, ele diz a mim: bispo, eu já recebi ordens que entraram rasgando garganta abaixo, mas obedeci. Tudo isso produz lucro na nossa vida. E finalmente, queridos, esse modelo de pai é o modelo que está em todas as páginas da palavra de Deus. E sendo hoje o Dia dos Pais, eu quero concluir lendo um texto muito bonito, que me toca muito. Eu li de manhã, eu ia ler um que um jornalista paraibano escreveu quando meu pai morreu, mas eu comecei a ler em casa, não aguentei, e digo: imagine lá. Então deixei para lá. Quero ler esse texto de Fabrício Carpinejar. Escutem, prestem atenção. Você que ainda tem o seu pai. O título é Pai de Meu Pai. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai do seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear, como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como levantar-se sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair do lugar. É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é muito longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar a própria roupa e não lembrará mais dos seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida que nos gerou e que depende agora da nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte do seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja, curiosamente, a nossa última gravidez, nosso último ensinamento, fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim como mudamos a casa,
para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica. A barra é inaugurar um cotovelo das águas, porque o chuveiro, simples e refrescante do passado, agora é um temporal para os pés idosos e cansados dos nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões, pois andar passa a ser andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem ter degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho, que é pai do seu pai antes da morte. E triste do filho, que aparece somente no enterro e não se despede um pouquinho a cada dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até os derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra para tirar o seu pai da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez na vida seu pai no colo. Colocou o rosto do seu pai contra o seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer, pequeno, enrugado, frágil, trêmulo. Ficou segurando um bom tempo. O tempo equivalente a toda uma infância. Um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro. Aninhou o pai. Encostou ao peito e apenas dizia sussurrando: "Estou aqui, pai. Estou aqui, pai." E Carpinejar encerra dizendo: tudo que um pai quer na hora da partida é apenas ouvir no fim da vida que seu filho está ali. Estou aqui, pai. Um feliz Dia dos Pais. Que Deus nos abençoe. Amém. Venho te dizer, tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo, como eu preciso de ti. Só me resta dizer
chamar-te de Pai, Senhor. Chamar-te de Pai é a doçura descoberta às vezes tarde demais. É a canção que muitas vezes só entoamos já tão tarde, já tão longe, tão distante. Como eu tenho saudade do meu Pai, faz falta. Mas como foi gostoso, Senhor, aprender a chamar-te de Pai quando eu ainda era criança. Obrigado, Pai, porque pude conhecer-te ainda pequeno. Obrigado por cada filho que ainda tem seus pais aqui. Que possamos chamar-te de papai, que possamos honrar os nossos pais, que possamos tomá-los no colo, nos braços, e reconhecer o que eles são nas nossas vidas. Senhor, obrigado por esta palavra do Pai Alexandre Ximenes, do nosso Pai pastor, do nosso Pai que nos cuida, que zela por cada um de nós. Abençoa o nosso bispo, Senhor, que eu aprenda com ele a ser um pai assim, que tu me uses e abençoes a cada pai aqui presente, que hoje honremos muito mais aos nossos pais e honremos muito mais a ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu és o nosso paiinho, o nosso paizinho. Abençoa assim a cada pai. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém.